Começa agora o programa É Tempo de Restauração. Nossos patrocinadores. Está pensando em construir ou reformar a sua casa? A Líder Materiais para Construção tem as melhores ofertas da região. A Líder cobre qualquer preço. Visite uma de nossas lojas e comprove. Líder, um show de ofertas para você. O líder em preços baixos. Olha só, você vai conhecer um lugar agora que te dá um tratamento diferenciado. Sapataria do Futuro. Estou aqui ao lado da Graziele, que vai falar um pouquinho dos produtos e dos serviços que esta loja te oferece. Bom, Wesley, o que nós prezamos aqui na Sapataria do Futuro é o atendimento personalizado e prestação de serviços de qualidade. Prestamos serviços de sapataria, alfaiataria e lavanderia. Tudo isso em um ambiente agradável, confortável, ou seja, tudo feito com muito carinho, Wesley. Estamos no centro de São Bernardo do Campo, endereço? Avenida Francisco Prestes Maia, 217. Telefone? 2374-4028. Venha nos conhecer. Sapataria do Futuro, este é o lugar. Vem! As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória. Abra comigo em Gênesis capítulo 15. Então, preste atenção na palavra do capítulo, 12 de Gênesis. Versículo 10. 12, versículo 10. Eu quero falar aqui sobre o caminho que não pertence a Deus. O caminho que não pertence a Deus. Versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Pai, estamos diante do Senhor. Meu Deus, usa a minha vida através da Tua graça, da Tua misericórdia. Fala comigo e com todos que aqui estão. Deus tem toda a liberdade, Pai. Que o Senhor venha operar maravilhas em nosso meio e abra o nosso coração para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Quero ser mudado nesta noite. Pai amado, há tantas áreas que nós precisamos de mudança. Eu sei que o Senhor vai mudar cada área da nossa vida, muito mais em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus chama um homem para realizar os sonhos, os projetos dele, de Deus, na vida desse homem e de toda a sua descendência. Deus também tem uma chamada para mim e para você neste mundo. Deus tem projetos para mim e para você. Deus tem sonhos para mim e para você e para toda a nossa descendência aqui na terra, antes da vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja, antes de irmos embora. Deus tem uma chamada. Deus chama Abraão. Deus tira Abraão da idolatria. Deus tira Abraão de uma terra de pecado. Deus tira Abraão do meio do povo pagão. E Deus fala: Abraão, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você, sua família, sua esposa, pega o que é seu e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu vou abençoar vocês, Abraão. Eu vou abençoar a sua vida e toda a sua descendência. E Deus então dá a terra de Canaã para Abraão. A terra que futuramente o povo dele, quando saísse do Egito, o Egito habitaria nessa terra de Canaã. Terra de Canaã significa
a abundância e riqueza de Deus. Significa comunhão com Deus, significa presença de Deus, significa projeto de Deus, significa vontade de Deus. Canaã simboliza aquilo que Deus preparou para nós aqui nessa terra, mas visando a pátria futura. Canaã era um lugar de adoração, Canaã era um lugar onde se levantavam altares para Deus, Canaã era um lugar onde se adorava a Deus, Canaã era um lugar onde o povo de Deus habitava, e o povo de Deus era conhecido como o povo do Deus Todo-Poderoso, o povo de Yahvé, o povo do Deus que tudo pode. Essa era a finalidade de Canaã, ter um povo exclusivo de Deus, que adora a Deus, que serve a Deus, e não mais aos falsos deuses. E Abraão, então, ele habita na terra de Canaã. Egito simboliza pecado. O Egito, quando eu falar de Egito aqui, irmãos, eu não estou falando do Egito de agora, eu estou falando de um Egito espiritual, que na época o Egito simbolizava tudo aquilo que não pertencia a Deus. Simbolizava um povo pagão, simbolizava um povo idólatra, simbolizava um povo dominado por faraós, que eram homens sanguinários, eram homens que cultuavam outros deuses, eram homens que construíam pirâmides de seus túmulos para manifestar ao povo de que os deuses que eles serviam, esses deuses traziam iluminação ao país. Tudo isso era abominação a Deus. Então Egito simboliza uma vida longe de Deus, o Egito espiritual. O povo de Deus foi preso, ficou escravo durante 400 anos no Egito. Egito simboliza escravidão. Egito simboliza subjugar o povo de Deus, simboliza pecado, simboliza humilhação, simboliza vergonha, simboliza miséria, enfim, tudo que não presta simboliza, o Egito simboliza, e hoje nós vemos que o mundo é esse símbolo, um mundo que não conhece a Deus. Abraão, ele está em Canaã, e a palavra de Deus fala que houve fome naquela terra. Não era fome na terra do mundo, mas era fome naquela terra de Canaã. Era uma fome específica de um lugar. A chuva não caiu, e Abraão, ao invés de esperar em Deus, ao invés de confiar em Deus, ele vai para o Egito, ele volta para o Egito, ele tem a sua provisão, a sua mente no Egito. Aqui não está dando certo, mas no Egito vai dar. Aqui eu estou na prova, mas no Egito vai melhorar. Aqui eu estou com dificuldade de relacionamento, mas no Egito eu vou me encontrar. Aqui eu estou tendo lutas e tribulações, no Egito as coisas vão mudar. E existem caminhos do Egito que eu quero destacar nessa noite rapidamente. Primeira coisa, o caminho do Egito é sempre um caminho de descida. Olha o versículo 10 aí, queridos. E havia fome naquela terra de Canaã, e desceu Abrão ao Egito. Desceu, ele não sobe, ele desce. Amós fala que Egito é um lugar baixo. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus fala: eu vou fazer vocês subirem da terra do Egito. Vocês estão no vale, eu vou pôr vocês na montanha. Vocês estão lá embaixo na miséria, eu vou colocar vocês numa posição de destaque e de honra, porque o Senhor se agrada em fazer isso na nossa vida. Mas o Egito, o caminho do Egito espiritual, o caminho do mundo, é um caminho que só desce. Se você prestar atenção em Jonas, quando Deus fala para Jonas: Jonas, levanta-te,
dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive e profetiza contra ela, evangeliza aquela cidade. A Bíblia fala que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor e ele desceu até uma cidade chamada Jope. Ele desceu até aquela cidade. Depois que ele pega o navio, a Bíblia fala que ele desce ao navio, ele paga a passagem e desce ao navio. Quando ele está dentro do navio, ele desce para o porão e fica dormindo. E quando ele está dormindo e vem uma tempestade, ele é lançado ao mar e ele desce nas profundezas do mar. E para piorar, quando ele está no mar, ele desce para o ventre do grande peixe e naquela situação terrível, desesperadora, ele clama ao Senhor, mas ele já está no fundo do poço, e aí Deus dá ordem, o peixe vomita ele na praia e ele tem que pregar a palavra. O Egito, irmãos, é só caminho de descida. Se você acha que dentro da igreja está difícil permanecer, se você for para o Egito espiritual, se você abandonar os caminhos do Senhor, você só vai descer. É só miséria, é só angústia. Se aqui está difícil, lá fora é desesperador. Se aqui está difícil, lá fora é pior ainda. Noé construiu a arca, os animais estavam dentro da arca, todos os que o Senhor mandou ele carregar. Era um fedor terrível dentro da arca, era algo insuportável, mas era o melhor lugar do mundo para se viver, porque na arca estava a presença de Deus, mesmo com aquele fedor todo. Aqui pode estar numa situação difícil, você e seu irmão, mas é o melhor lugar do mundo para se estar no domingo à noite e não ouvindo Faustão. Eita Deus! Porque aqui a gente ouve a palavra, meu irmão. Eita Deus maravilhoso. Queridos, Abraão, ele vai para o Egito, ele desce para o Egito, ele vai para longe da promessa de Deus. A promessa de Deus era para Canaã. Você vai para Canaã, eu vou te mostrar, essa é a terra, e ali eu vou te abençoar. Ele vai para fora, ele vai longe da promessa. Deus tem promessa para você. Não vá para o Egito, não desça para o Egito. É aqui que Deus quer que você plante a sua vida e frutifique na presença dEle. É na presença do Eterno que você tem que ficar. Você não nasceu para ser lançado no inferno. Você nasceu para ser glorificado junto com Cristo e habitar no reino do nosso Senhor para todo sempre. Foi para isso que você nasceu. Terra de Canaã representava o melhor de Deus para Abraão e para nós. O melhor de Deus estava ali. O melhor de Deus está na presença dEle para a tua vida. O melhor de Deus não está lá no Egito, não. O melhor de Deus está na presença dEle. Não desça para o Egito. Abraão não se desviou do Senhor, mas se esfriou. Abraão não se desviou, mas Abraão já não orava mais. Abraão já não tinha mais intimidade com Deus. Abraão perdeu a doçura, Abraão perdeu a sensibilidade, Abraão perdeu a comunhão com Deus. E quantos homens e mulheres que são cheios do Espírito, mas largam o caminho do Senhor e vão para o Egito e perdem e ficam desfigurados, não são mais reconhecidos como servos de Deus, porque a luz de Cristo não brilha mais, porque eles estão descendo. Ele foi para longe da promessa. A terra de Canaã era a terra onde Deus estava preparando o coração de Abraão. Assim é a igreja. É onde Deus prepara o nosso coração. Aquela fome veio não por causa do pecado, mas porque Deus tinha que provar Abraão. Aquilo veio para provar a fé de Abraão. Aquilo veio para dar maturidade a Abraão. Aquilo veio, aquele problema veio na terra para dar a Abraão uma raiz genuína,
para dar a Abraão uma verdadeira maturidade espiritual. Irmãos, quando você passa por luta, você está na presença de Deus, mas a luta vem e ela bate. É Deus que está provando a sua vida para que você seja aprovado por Ele. Não vá para o Egito. Não saia da presença de Deus. Aconteça o que acontecer com Deus, o final é sempre triunfante. Com o Senhor, o final é sempre triunfante. Você pode perder uma batalha hoje e amanhã pode perder de novo, mas Deus não permitirá que você perca a guerra, porque a guerra é dele e você está na mão dele. Não vá para o Egito. Não sei por que Deus está me mandando falar isso aqui e esgoelar. Amanhã vocês vão sair, vocês tiverem 3 dias na presença de Deus, vocês vão sair e vão entrar num mundo diferente. O que Deus está falando, vai, trabalhe, vai lá, faça o que você tem que fazer, mas não volte para lá. Não põe sua raiz no mundo. Não fique na roda dos escarnecedores. Não dê ouvidos àquilo que vem do inferno. Não desça para lá. Você pode trabalhar lá, mas o seu coração está firmado no Deus Todo-Poderoso. A sua vida está firmada na palavra de Deus. Você não vai descer e virar poeira como o povo do Egito. Você nasceu para ser luz no meio do Egito. Abraão tinha que escolher a prova de Canaã ou a abundância do Egito. No Egito não tinha fome, Canaã tinha. Então vou para lá. É assim, é? Quer dizer que quando está com uma luta, está passando um problema, uma dificuldade, você vai para o Egito. Porque no Egito tem abundância. Porque no Egito tem um bom emprego, porque no Egito tem carro do ano, porque no Egito tem os holofotes, porque no Egito tem milhões de amigos, porque no Egito tem badalação, tem muita curtição. É isso. Ele foi para longe da terra da provisão. É em Canaã que Deus providencia as bênçãos para os seus filhos. É em Canaã, nunca se esqueça, é em Canaã. É na presença dele, é na terra dele, é na igreja dele. Pastor, eu sirvo a Deus, eu faço minhas orações, mas não vou para a igreja, irmãos. É a mesma coisa de um homem falar, eu caso com você, mas não moro junto. Com Jesus, o corpo dele é a igreja, eu e você. E aí, eu não quero pertencer à igreja. Essa pessoa está dizendo, eu não quero pertencer ao corpo de Cristo. Irmãos, quem rejeita o corpo de Cristo, rejeita o próprio Jesus Cristo. Eu vou errar com você, você vai errar comigo, mas eu te amo, você me ama, eu te perdoo, você me perdoa, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E vamos que vamos, porque o céu nos aguarda. Aleluia. Não, pastor, eu não vou ficar aqui, porque aqui tem muitos problemas, tem muito pecado. Tem muitos irmãos aqui que pecam muito. Ah, é? Então você vai para onde? Eu vou para uma outra igreja. Se você for, você estraga a outra igreja. Se você for, você estraga. Porque você é um pecador e vai estar no meio de pecadores também. A diferença é que tem os lavados e remidos do sangue de Jesus. Canaã é terra de descanso. É em Canaã que você descansa nos braços do Pai. Está passando fome? Tá. A barriguinha está gemendo? Tá. Mas o Pai está te abraçando. E Ele vai mandar o corpo, o anjo. Ele vai mandar a provisão. Uma viúva vai se levantar para te sustentar. Deus vai mandar a provisão. E é em Canaã, não é no Egito. No Egito, Deus não manda provisão. Tem gente que está no Egito, está com o pé na igreja e acha que Deus vai mandar provisão no Egito. Não manda. Deus não tem aliança com o Egito.
Espiritual é o caminho de descida, irmãos. Quem vai para o Egito, quem se desvia, quem sai da presença de Deus, quem vai para o mundão, quem quer experimentar hoje um pouquinho, amanhã outro pouquinho, vai descer, vai cair, e Deus não quer isso. Egito é um lugar de descida, é um lugar de miséria, é um lugar onde as pessoas vão cada dia mais para baixo. Segunda coisa, o caminho do Egito é sempre um caminho de desonestidade, é um caminho desonesto. Olha o versículo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-no diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Sara, nós estamos entrando no Egito, e você é uma mulher muito bonita. Nem parece que tem 65 anos de idade. Abraão tinha 75, Sara 65, era uma jovenzinha, uma adolescente de 65 anos de idade. Porque é assim que Deus faz com as servas dele e com os servos dele, como a mim e a você. Velho é o diabo, nós somos crianças na presença do nosso Deus. Entendeu, pastor Gonçalves? Você, quando eles entraram no Egito, olha, você vai falar que é minha irmã, você vai mentir, porque eles não vão ter piedade de mim, porque Abraão não estava mais nem sentindo o cheiro de Deus. Abraão tinha perdido a comunhão com Deus, o pai da fé tinha perdido a fé, o pai da fé tinha perdido o relacionamento com Deus. Ele já não ouvia mais a voz de Deus, ele já não conseguia ver a promessa de Deus. Eles vão me matar, vai acabar tudo aqui. Se você falar que é minha mulher, eles me matam para te deixar viva. E você tem que falar que é minha irmã, porque aí pelo menos eu não vou morrer. Não tem problema se você vai ser mulher do faraó, não tem problema se você vai cair nos braços de outro homem. O importante é que eu tenha vida, eu quero livrar a minha vida. E ele mente. Ele joga sua esposa nos braços de homens ímpios, e de homens profanos, e de homens adúlteros, e de homens idólatras. Ele não tem piedade da mulher, mas quer ter piedade da alma dele. É um homem que já não tem mais o cheiro de Deus. É um momento porque ele perde a comunhão ao descer para o Egito. Ele já não ouve mais a voz de Deus no Egito. E muitos estão dentro da igreja, mas estão lá morando no Egito, viraram no próprio Egito, e vêm para a igreja e não conseguem mais ouvir a Deus, não conseguem ouvir a Deus lá fora, no trabalho, porque estão misturados, fazem parte da panela. Deus está trazendo esta palavra para mim e para você. Sai do Egito enquanto é tempo, porque a mão do Eterno vai começar a agir. Você tem que escolher a quem você deve servir, se a Deus ou ao inimigo ou ao Egito. Ele concebe uma mentira, e mentira sempre puxa outra mentira. E ele se envolve, ele é abraçado pela mentira, e ele vira a própria mentira, porque ele começa a viver a mentira. A Bíblia fala, Jesus falou que o pai da mentira, o mentor, o criador da mentira é Satanás. É a única filha que o diabo tem, a mentira. E quando uma pessoa mente, quando um servo de Deus se apropria da mentira para sair de uma situação,
para tentar levar vantagem em outra. Quando ele fala meias verdades, que é mentira total, ele está entrando num mundo terrível de trevas. Ele está caindo numa arapuca. Você sabe o que é arapuca? Eu falo, aprendo com o pastor Givaldo, que é da Bahia, né? Lá eles faziam arapuca para pegar passarinho. Hoje dá cadeia. Hoje dá cadeia. O inimigo faz uma cilada para te pegar. Uma mentirinha só não vai doer. Uma mentirinha só não vai arder. Uma mentirinha só não quer dizer nada, quer dizer tudo. O seu caráter qual é? Mesmo que custe a sua vida, não fale mentira. Porque a mentira, quando a gente fala, ela entra para dentro da gente. E a gente começa a viver a mentira. A gente começa a acreditar na mentira. E foi o que aconteceu. Ela é sua irmã, ela é minha irmã. Posso levar? Pode levar. Mas eu quero ficar com vida. Ele tornou-se a própria mentira. Depois que ele contou, ele começou a viver essa mentira. Ele viu a sua esposa sendo levada. Ele começou a participar dessa mentira. E ele já não tinha mais aquela comunhão com Deus. O Deus que apareceu para ele falando: Abraão, sai da tua terra, sai da casa de teu pai, sai desta parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele se dispõe e vai. Não é mais esse Abraão. Ele perdeu essa comunhão. Ele mentiu e ele vive agora essa mentira. E ele começa a acreditar nessa mentira. Por quê? Deus fala para Abraão, versículo 8. Olha o versículo 8. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda. Não é o versículo 8, é o versículo 2. Ele fala: a ti farei uma grande nação. Eu vou ler o versículo 8 daqui a pouco, eu quero mostrar uma verdade para você. Eu vou fazer de você uma grande nação e te... O que está escrito na palavra? Deus está dizendo para ele: eu vou te matar, eu vou deixar tocar em você, eu vou deixar tirar a sua vida. Deus está falando isso? Não, Deus está falando: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Se Abraão cresce na palavra de Deus, ele não teria mentido. Assim Deus fala para você e para mim. Você que crê no nome dele, você que se entregou a ele, há uma palavra para você nessa noite. Eu vou, diz o Senhor, te abençoar. Eu vou te abençoar e ninguém vai tocar na tua vida, porque eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. O inimigo não tem poder para destruir você. Se você andar comigo na minha presença, você se entregou a mim, você anda comigo, ninguém vai tocar em você sem a minha permissão. Eu vou te abençoar. E pode deixar os faraós se levantarem, ninguém vai pôr a mão em você. Abraão não creu nisso. Ele creu na mentira. Vão te matar, você não vale nada, vão fazer de você toicinho no óleo fervente. Eles vão acabar com você. Essa enfermidade vai acabar com você. Você vai ficar envergonhado em cima da cama. Você vai ficar isso, vai ficar aquilo. Eu estou dizendo no nome de Jesus: Deus te abençoará e vai continuar te abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, aplauda o Deus. Egito é caminho de desonestidade, irmãos, onde a mentira e a verdade é a mesma coisa. O diabo não fica lutando com Jesus para quem é mais forte. Jesus já falou, Jesus já disse, Jesus já deu um checkmate. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Fim de papo. O diabo não pode medir força com Jesus, porque ele não aguenta. Ele não pode se aproximar a 10 mil quilômetros de Jesus, senão ele cai.
Mas o que o inimigo tenta é através da mentira contra a verdade, é colocando mentira para o crente acreditar. Irmãos, quem tem todo o poder é Jesus de Nazaré. Só que ele tenta pegar o crente na mentira, porque quando o crente não crê na promessa, o crente cai. Quando o crente não crê no Senhor, na palavra do Senhor, o crente esmurece, o crente fica desanimado. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite: eu te abençoo. Eu continuarei te abençoando. Está certo na tua cabeça? Está certo no teu coração? Você é um abençoado, uma abençoada do Senhor. Você crê nisso? Amém? Então eu vou passar para o próximo ponto. Egito é o caminho que sempre encontra maldição. Egito é o caminho de maldições, irmãos. Olha aí o versículo 15. E viram os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem, Faraó fez bem a Abraão, por amor dela. Veja, o Faraó faz até bem a algumas pessoas. Ah, pastor, agora que eu estou lá no Egitão, agora eu estou ganhando dinheiro. Agora, pastor, que eu saí da igreja, agora eu estou prosperando. Agora eu tenho um carro do ano. Irmãos, não é Jesus que dorme com ele, com certeza. Tem alguém lá. E se Jesus não está, tem alguém lá. É triste. Quando nós mandamos Jesus embora, quando nós falamos: Jesus, eu não preciso mais do Senhor, ou melhor, de você, a gente está dizendo: deixa eu viver minha vida. Naquela noite que Elis Regina morreu, quando ela foi subir ao apartamento dela naquele dia, ela chegou para o porteiro e disse: hoje eu não estou para ninguém, nem mesmo para Jesus Cristo. E naquele dia ela morreu uma overdose, porque ela não estava para ninguém e nem para Jesus Cristo. Quando você fala que você não está para ninguém nem para Jesus, que você não quer saber de Jesus porque lá fora você está ganhando dinheiro, porque lá fora você está correndo atrás de algo que vale a pena, a sua carreira, porque lá fora você está correndo atrás de algo que realmente tem valor, a sua empresa. Tudo isso é coisa do diabo. O que tem valor não é a sua empresa, não é o dinheiro que está no teu bolso, na tua conta, porque na hora que os seus olhos apagarem, isso tudo vai ficar para alguém aqui, ó. Vão fazer leilão. Seu carro, sua roupa, a roupa que você está vestindo, se derem para mim eu visto. Eu penso, pastor João, se couber em mim. O que eu quero dizer, você não leva nada desse mundo. Esse terno aqui, eu tenho certeza que vai cair bem em outro quando eu partir daqui. E eu também não quero levar nada, porque eu tenho roupa nova lá na glória. O que eu quero dizer para você ser sábio, não inteligente, sábio, busque aquilo que vale a pena. Caminho do Egito é caminho de maldição. Olha o que acontece aí, versículo 16. Fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Ele estava ficando rico no Egito. Faraó estava dando, mas algo aconteceu. Versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e toda a sua casa com grandes pragas, por causa da Sara, mulher de Abraão. Vocês, se tocarem nessa mulher, eu acabo com a raça de vocês. Essa é minha filha, é minha serva, e ela me pertence. Eita Deus! Mas ficou estranho. Egito é lugar de maldição, meu irmão. Abraão ficou rico, mas o Senhor falou: eu vou ferir Faraó e toda a sua descendência, porque estão brincando comigo, porque estão brincando com aquilo que eu escolhi, estão brincando com meu filho, com a minha filha.
O meu filho está em pecado, mas eu vou tirá-lo de lá. O meu filho está cego, mas eu vou devolver a vista. Agora você, Faraó, que não tem temor a mim, diz o Senhor, eu vou acabar com a sua raça. Se você tocar nessa mulher, eu acabo com tudo que é seu. Interessante. Abraão, ele tinha que ir para o Egito, quando Deus mandasse, para ele ser luz. Mas quando um servo de Deus vai para o Egito e vira o egípcio, ao invés dele ser luz, ele leva trevas. A situação está ruim, fica pior, com um crente desviado lá. Você está entendendo? Um crente desviado, o estado do mundo se torna pior, porque ele leva mais 7 demônios com ele. E o estado vai vir, e o estado é de maldição. Terceiros vão ser amaldiçoados, terceiros vão sofrer com a atitude do crente desviado, do crente que foi para o mundão. As pessoas vão sofrer, as pessoas que estão do lado, aquele até que entregar um copo de cerveja para esse crente, essa pessoa vai sofrer consequências terríveis. Quando um crente sai da presença de Deus e vai para o mundo, o estado do mundo se torna pior. Foi o que aconteceu no Egito. Já estava ruim, ficou pior porque houve pragas. Houveram pragas. O que nós achamos que são as melhores bênçãos do mundo, com certeza elas se tornam as piores coisas em nossas vidas. O dinheiro que hoje ele está ganhando, sem a presença de Deus, vai se tornar um grande obstáculo mais tarde para a vida dele. Eu tenho um primo, tenho vários, mas mora no interior. Esse meu primo era muito rico. Tinha fazendas, gados, as usinas, antes dele plantar cana-de-açúcar, as usinas fechavam com ele. Da última vez que eu estive com ele, ele falou assim para mim, que ele já tinha fechado com uma usina, uma plantação imensa de cana-de-açúcar, no interior de São Paulo. E o meu irmão agora foi lá, e ele voltou dizendo assim: nosso primo está na miséria, perdeu tudo. Pastor Edson, todas as fazendas ele perdeu, a dívida dele chegou a milhões, ele perdeu tudo, e quando o meu irmão estava lá, o oficial de justiça tinha chegado na casa dele. Ele precisou ganhar cesta básica para comer, ele precisou ganhar um carro de uma filha que mora em São Paulo, senão ele ia ficar sem nem carro. E nada pode estar no nome dele. Ele tem um carro para ele andar, mas não é dele, porque se passar para o nome dele, ele perde, a justiça toma. E todas as vezes que eu estive lá, eu preguei o amor de Jesus Cristo. Eu falei para ele não colocar a fé dele, a vida dele, na instabilidade da riqueza. Eu falei para ele: Luiz, Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso da sua vida. Eu sei que você está ganhando muito dinheiro, mas Deus tem muito mais. As riquezas de Deus são incontáveis, incomparáveis. Nada do que você está ganhando vale a pena, porque o que Deus tem é muito maior. Ele perdeu tudo. Agora, se Deus falar para mim: filho, agora você vai lá pregar minha palavra para ele, eu vou pegar meu carro num dia pela manhã e vou lá pregar a palavra, mas eu quero ouvir Deus falar, é agora. Porque eu não quero chegar lá daqui a 700 quilômetros, chegar lá e ele está com o coração fechado. Eu quero chegar lá e Deus já ter preparado o coração dele. E esta é a palavra de alerta para você. Tem trabalhado dia e noite e dia, mas o seu coração está em ganhar mais e ganhar mais. Meu irmão, busque a Deus. Minha irmã, se consagre a Deus.
Trabalhe sim, porque trabalho é dignidade. Trabalho traz honra para o homem. Quando você levantar cedo para trabalhar, pegar trem lotado, Deus está te abençoando sim, porque trabalho é bênção de Deus. Mas não deixe o trabalho tomar o coração, o lugar de Deus no teu coração. Não deixe o dinheiro tomar lugar da comunhão com Deus. Ao invés dele levar as bênçãos de Deus para o povo do Egito, ao invés dele ser sal, ele leva a maldição para aquele faraó e para a família dele. Tudo porque ele não ouviu a voz de Deus. E quantos crentes estão assim? Ao invés de levar bênção para as pessoas que estão perdidas, que é para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, elas levam maldições, elas levam tanta tranqueira, tanto lixo. Isso faz parte de pessoas que não têm comunhão com Deus, que se esqueceram de Deus. Em último lugar, o caminho do Egito é sempre um caminho de vergonha e de humilhação. Uma hora ou outra essa pessoa vai ser humilhada e envergonhada no Egito. Olha aí o versículo 18 até o 20. Então chamou o faraó Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai embora daqui. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito de Abraão dele, e acompanharam-no a ele, a mulher, e tudo o que tinha. Ou seja, Abraão foi expulso do Egito. Vai embora daqui. Nós não queremos você aqui. Você não é bem-vindo. Ele foi humilhado, envergonhado diante de todo mundo. Ele foi expulso daquele país. E olha, não volte mais aqui. Eu não dou visto, não dou um passaporte para você entrar aqui novamente. Vai embora daqui. É dessa maneira que o inimigo faz. Ele usa e depois ele joga fora. Depois de pisar, de maltratar, ele mata. Depois de judiar, de envergonhar, de humilhar, ele desova. Mas você pode chegar aqui todo quebrado. Jesus vai estar aqui presente para abrir os braços para você e te receber de volta. E Ele vai dizer para você: meu filho, minha filha, eu esperei esse momento há muitos anos, e chegou a hora. Eu quero te dar um abraço antes de você tomar banho. Eu quero sentir o seu cheiro antes de você passar perfume, porque você é meu filho e minha filha. O mundo te jogou, mas eu estou te aceitando. Eita Deus maravilhoso! Entendeu, pastor Marcelo, pastor Carlos? Não vamos para o Egito. Abraão perdeu o testemunho no Egito. Nós não queremos mais você aqui. Em Canaã, preste atenção. É o texto que eu queria ler, o versículo 8. Abraão tinha um altar, no Egito ele não tinha mais. Olha o versículo 8 do capítulo 12. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor em Canaã. Lá no Egito, Abraão não tinha mais altar de adoração a Deus. Ele tinha perdido a comunhão com Deus. E quantos cristãos que antes eram adoradores, agora já não adoram mais. Porque no Egito, adorar a Deus em terra estranha é muito esquisito. Ali no Egito ele só ganhou dinheiro, mas não tinha mais adoração, presença de Deus, só tinha dinheiro. Só tinha gado berrando, só tinha jumento, vaca, mas não tinha Deus na vida dele, a presença de Deus.
Abraão invocava a Deus, Abraão orava a Deus. Agora Abraão não ora mais porque está no Egito. Quantos Abraãos estão aqui nessa noite? Não tem mais altar de adoração a Deus. Perderam a comunhão e a alegria de andar com Deus. Não invocam mais a presença de Deus. Não tem mais a sala de oração. Não tem mais o cantinho de oração. Não tem mais a devoção diária que fazia para Deus. Não tem mais o tempo de estudo da palavra. O tempo que chamava Jesus: senta aqui, papai. Senta aqui, meu Senhor. Eu quero a tua presença agora. Eu não quero agora a presença da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, dos meus pais. Eu quero agora a tua presença, porque agora eu preciso da tua presença. Quantos Abraãos estão aqui nessa noite que perderam a alegria da presença de Deus? Davi ora ao Senhor. Ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da salvação que eu já perdi. O Senhor me salvou, mas eu não sinto alegria. O Senhor diz que eu vou morar na glória, eu creio, mas eu não tenho mais alegria. O céu já não me atrai mais. A sua presença não me emociona mais. O que eles sentiram no encontro eu não sinto mais. Porque estão no Egito, estão vivendo longe de Deus. Lá no Egito não tem altar, só idolatria. Lá no Egito não tem oração. Lá no Egito só tem choro e gemido. Quantos Abraãos? Quantos filhos de Deus voltaram para o mundo, viraram as costas para o Senhor e se esqueceram da palavra que diz: aquele que se tornar amigo do mundo pode se considerar inimigo de Deus. Quantos filhos de Deus que brilhavam, que amavam ao Senhor, mas hoje não há mais louvor, não há mais adoração em seus lábios, não há mais graça nas suas palavras. Talvez foi a pior fase da vida de Abraão. Eu tenho certeza que foi. Os piores momentos na vida de Abraão foram esses momentos aqui, que ele ficou envergonhado. Em vez de trazer a luz do Deus vivo ao mundo, ele levou trevas. Ao invés de ele levar a verdade da palavra de Deus, ele semeou a mentira numa terra que já estava amaldiçoada, mas que Deus amava. Deus queria salvar aquele povo, inclusive a Faraó. Mas Abraão não colaborou. Abraão não colaborou. E quantos estão assim? Não estão colaborando, não fazem parte da solução, mas fazem parte do problema. Ao invés de serem pontes de passagens, são pontes de tropeços, são barreiras. Para aquele que está começando, para aquele que já é antigo, ele é barreira. Eu quero ser diferente. Eu não quero alimentar a amargura dentro do meu coração de ninguém. Eu não quero ficar tratando mal ninguém. Eu falei para Deus, eu quero ser parecido com o Senhor. Eu não sei se isso é pretensão, mas eu quero. Se isso é pretensão, eu quero ter uma pretensão santa. Eu quero ser parecido com o Senhor, que quando humilhado, não revidou, ofereceu a outra face. Quando envergonhado, ele suportou, ele amou. E quando colocaram-no numa cruz e o crucificaram, ele abriu a boca e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu não aceito
outro padrão para mim. Estava conversando com o irmão Gilmar, ele falou uma coisa para mim. O Gilmar é muito sábio. O Gilmarzinho é muito sábio. Homem que já falou que não cursou, que não foi para escola nenhuma, mas quando ele abre a boca, ele falou: pastor, não tem crente desviado. O crente verdadeiro, ele não se desvia. O crente que conheceu o Senhor, ele não consegue viver no Egito. Ele pode até ficar um tempo lá, mas ele não consegue. Aquele não é ambiente para ele. Quando Noé soltou a pombinha e soltou o corvo ficou, a pombinha voltou. Porque a arca era o ambiente da pomba, o corvo não, era na carniça. Se você é pomba, você volta. Não tem como eu ficar longe do meu Deus. E quero finalizar. Quando saímos de Canaã para o Egito, nós nunca poderemos ser aquilo que Deus nos chamou para sermos. No Egito ninguém vive os planos de Deus. No Egito, virando um povo do Egito, fazendo parte do povo do Egito espiritual, a gente nunca conhecerá o plano de Deus, mas sim na presença dele. Onde está a sua tenda acampada nesta noite? No Egito ou em Canaã? Você está acampado em Canaã, firmemente fixado a sua vida na terra da vitória, da bênção e do testemunho de Deus? Ou você desceu para o Egito? Tudo o que é preciso para chegar ao Egito é um pouco de compromisso com Ele, aqui e ali. E antes que você perceba, você já está a quilômetros de distância de Deus. Basta algumas voltinhas no Egito, basta algumas comidas no Egito, basta desejar a comida do Egito, e começa a perder a comunhão e ficar longe de Deus. Você nunca vai prosperar se você estiver no Egito com uma verdadeira prosperidade. Você vai prosperar na presença de Deus, onde Deus plantou você, onde Deus quer usar você, onde Deus chamou você, no reino dele. Meu conselho é que você volte para casa nessa noite. Reconstrua seus altares ao Deus Todo-Poderoso. Reconstrua seus altares de adoração. Reconstrua seus altares de temor a Deus. Reconstrua seus altares de louvor a Deus, de compromisso com Deus, e volte para Jesus. Volte a ter comunhão com Ele. Jesus está chorando porque você o abandonou. Jesus está sofrendo porque você não se interessa mais por Ele como você se interessava. Jesus está sofrendo porque você se esfriou. Volta. A tua glória brilha aqui, e quanto mais te vejo,